A nova era da Xbox, mudanças de CEO e as transformações da Microsoft Gaming. Hello, pessoas, tudo bem? Aqui é a Bia e mais uma vez estou aqui no Call Aberto com o meu amigo Renan. E aí, beleza? E com o meu amigo Márcio. E aí, pessoal? Sei que já passou aí essa notícia, todo mundo já tá sabendo e alguns de vocês já devem até estar sentindo as mudanças aí dessa nova era da Xbox, já que a Xbox acabou com a era do Phil Spencer. Temos uma mulher aí na direção. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. O início de 2026, ele marcou aí como uma das maiores mudanças da história da Xbox com a saída do Phil Spencer e com a chegada da Asha Sharma, que é a nova CEO da divisão de games aí da Microsoft. O Spencer, ele encerrou aí sua trajetória na Xbox após décadas na empresa, em um período em que se tornou um dos principais responsáveis pela construção da Xbox, e aí depois da geração do Xbox One. E durante aí sua liderança, ele apostou fortemente aí nos serviços digitais, principalmente como o Xbox Game Pass, né? Além de liderar as grandes aquisições aí da Bethesda e da Activision. E ele ampliou aí bastante o catálogo das estúdios Microsoft, né? Então, a gente teve uma grande mudança aí com o fim da era do Phil Spencer. E apesar aí dessas conquistas, a Xbox ela passou realmente a enfrentar dificuldades nos últimos anos com a liderança do Phil Spencer ainda, né? A marca ela começou a sofrer críticas relacionadas à perda da identidade e as vendas abaixo do esperado dos consoles. E principalmente o excesso no foco aí dos serviços de nuvem e integração multiplataforma. Muitos jogadores passaram a sentir que o Xbox deixava de ser uma prioridade dentro da própria Microsoft. E a aposentadoria do Phil abriu ainda mais espaço para uma nova reformulação aí completa da divisão de games e um momento considerável decisivo para a empresa agora, né, no futuro. Eu ainda acho que o Xbox não tava nem perdendo assim tanto a sua identidade, mas eu acho que ele começou a exagerar muito em parte de preço por conta dos serviços que ele estava oferecendo. Eu acho que esse foi o principal erro que ele estava cometendo nesses últimos anos aí, colocando um valor um pouco acima do que o pessoal estava esperando. Mas não podemos negar que o crescimento dele desde a Xbox no início até agora foi um ótimo crescimento. É agora no final que a gente viu a Xbox falhando um pouco. Mas, no geral, eu acredito que foi um bom mandato do Phil Spencer. Lógico, né? No entanto que o crescimento da Xbox se dá na era dele. A questão é que ali pro final, perto da sua aposentadoria, uma das principais críticas que se teceu foi justamente aos preços em relação às vendas, né? A gente tá falando aqui principalmente da Game Pass aí, dos serviços aí da Game Pass, que tava ficando muito caro. A gente chegou até a fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a experiência de cada um aí com o seu console e as vendas, né, dentro desse console dos serviços aí, e a gente falou sobre um dos principais pontos que a gente tinha feito, o roteiro foi justamente pelo aumento gigantesco ali, pelas críticas que a Xbox estava recebendo por causa da assinatura do Game Pass. Foi uma mudança boa para a Xbox. Esse finalzinho do ano foi bem puxado em questão de valores. Mas vamos conhecer aí quem é a Asha Sharma, que está substituindo o Phil Spencer. A chegada dela representa uma mudança profunda na direção da Xbox. A executiva possui experiência em tecnologia, inteligência artificial e plataformas digitais, tendo trabalhado anteriormente em empresas como Meta, Instacart e também na divisão Core AI da Microsoft. Sua entrada na liderança da Xbox demonstra que a Microsoft pretende modernizar a empresa e reorganizar totalmente a estrutura da divisão de games. Em comunicados internos divulgados pela empresa, Sharma afirmou que a Xbox precisava evoluir a forma como trabalhava e também a maneira como estava organizada. Segundo ela, a empresa passava tempo demais focada em processos internos e pouco conectada com a comunidade gamer.
A nova CEO acredita que faltava agilidade, profundidade estratégica e capacidade de gerar impacto rápido dentro da indústria. Por isso, desde o início da sua gestão, ela iniciou uma série de mudanças estruturais para redefinir os rumos da marca e, no meu ver, fez uma mudança bem grande. A gente viu aí essas mudanças logo no começo do ano. Eu falo isso por experiência própria. Acho que ela foi impecável em todas as decisões. E como a gente viu aí no currículo dela, né? Justamente ela trabalhou muito na questão de visualização de público, tá? Ela sabe o que a Xbox precisava. E é muito legal, porque a gente tá vendo uma CEO num cargo gigantesco, que a gente tinha um cara que era fera e que se aposentou. E ela tá assumindo com uma gestão impecável, que a princípio a gente não tá tendo reclamações, estamos tendo até elogios. E eu acho muito engraçado, porque a primeira coisa, quando a gente viu essas mudanças, porque uma coisa é o pessoal falar que mudou dentro da empresa, né? A gente não sabe como está a empresa, mas por boatos e coisas que saem, muita gente fala que os relacionamentos ali dentro da empresa são muito melhores. Mas o público também sentiu, porque, logicamente, né, como a gente falou, tem essa mudança aí, já dizendo da Game Pass, e a gente fala que ela não é só uma CEO, ela virou a mãe. Na internet colocaram já como meme, né? Como ela é a mãe do pessoal da Xbox, mãe dos assinantes da Game Pass, porque ela fez modificações ali que foi realmente o que a gente tocou naquele vídeo sobre os valores, que a gente achava que não precisava de um valor tão alto, ela mostrou que realmente não precisava. Muitos assinantes que tinham cancelado voltaram, e a gente tá vendo uma diferença grande já aí na estrutura e no pensamento da empresa. Isso é muito bom. Uma coisa que eu acho legal é pensar na Asha antes dela entrar na Xbox, porque para ela assumir um cargo desse na Xbox, ela passou por grandes empresas, e nessas outras grandes empresas ela veio se destacando, deve ter assumido cargos muito importantes até ser chegada ali na Xbox. Então, como a gente pode ver, ó, ela trabalhou na Meta, na Instacart, na divisão da Core AI, dá pra ver que ela trabalhou com redes sociais, ou seja, ela conhece, sabe ler o que o público tá querendo, o que tá em alta em uma mídia. Ela também dá pra ver que ela trabalha bem com dados mesmo, principalmente quando se fala de inteligência artificial, porque o que determina, né, a resposta de uma IA é os dados que ela é carregada. Então, dá pra ver que a Asha tem uma visão boa de mercado e também uma visão boa de como se relacionar com equipes, tanto que agora isso tá se refletindo na Xbox. Exato. Essa retomada de mercado também nesse clima bom, né, de boas equipes agora dentro da Xbox. Então, isso é um reflexo já do currículo que ela vem trazendo lá de trás e que reflete na Xbox agora. E falando em reestruturação, né, uma das principais decisões da Asha foi promover uma ampla reformulação na liderança da Microsoft Gaming. Alguns nomes históricos da empresa deixaram seus cargos ou foram reposicionados dentro da divisão. Um deles foi Kevin Gemmill, que é veterano do ecossistema da Xbox e o vice-presidente corporativo. Ele deixou a sua função após anos trabalhando diretamente na plataforma. Já Juani Sones, responsável pelos dispositivos e ecossistemas da Xbox desde 2023, entrou em licença e posteriormente retornará apenas como consultora. E ao mesmo tempo, Sharma trouxe novos executivos ligados ao setor de tecnologia e inteligência artificial. Entre eles está Jared Palmer, que é ex-vice-presidente de produto da Core AI, e GitHub, que assumiu como vice-presidente da engenharia do Xbox. Outros nomes como David Skloss, Jonathan McKay, Tim Allen e Evan Check também foram adicionados à nova liderança. Muitos deles possuem experiências anteriores na Meta, OpenAI e Instacart, e em áreas de IA da própria Microsoft. Essas contratações mostram que a empresa busca uma gestão mais moderna, rápida e voltada para a inovação da tecnologia. Assertividade, gostei. Ela viu pessoas que tinham uma qualidade acima e tentou levar ela para onde ela tá agora. Ela passou por a maioria dos nomes que você falou e ela observou quem tinha um potencial para ajudar ela e levou pro time. E é isso que a pessoa tem que ter na mente. É uma gestão boa e pessoas que ela possa confiar na estratégia certa. Até aí, para mim, ela não tem nada de erro pra gente apontar, só acertos.
É visão, né? Quem entende aquilo que o Márcio falou. O currículo dela não é realmente à toa. Ela sabe exatamente o que ela tá fazendo. Quando a gente muda estrategicamente uma pessoa de posição, a gente acaba tendo novos olhares e ela acaba entendendo como outros mecanismos da empresa funcionam. Então, acho que isso ela soube fazer. Eu acho que isso gera até uma movimentação na equipe que é muito, muito, muito interessante. Então, vamos falar agora um pouco das mudanças na estratégia da Xbox. A nova gestão, como vocês sabem, ela já começou rapidamente a alterar várias questões aí na Xbox. Uma das ações mais comentadas foi o cancelamento da campanha Isso é um Xbox, que promovia a ideia de que qualquer dispositivo poderia se transformar em um Xbox através do streaming em nuvem. Logicamente que quando a gente fala um encerramento, não quer dizer que os dispositivos que tenham essa nuvem do Xbox ainda não estejam funcionando. A gente fala numa divulgação maior de campanha. E a gente também aqui está falando sobre o encerramento de uma campanha que foi também interpretado como sinal de afastamento da estratégia anterior, né, que é considerada excessivamente focada na nuvem e nos serviços digitais. A Asha, ela passou a priorizar novamente o console físico como uma peça central ali da Xbox. E a nova direção acredita que o hardware precisa voltar a ser um dos pontos principais ali da empresa, que vai fortalecer novamente a identidade da plataforma diante a concorrência direta com a Sony e da Nintendo. Além disso, a Microsoft estuda revisar ali as políticas relacionadas à exclusividade de jogos e o posicionamento da Xbox dentro do mercado de consoles. A nova CEO pretende tomar o Xbox Gamer ainda mais acessível e atrativo para os consumidores, além de melhorar a percepção do público em relação aos serviços oferecidos pela marca. A intenção dela é justamente equilibrar a melhor relação entre o console e os serviços digitais e, logicamente, a experiência do jogador. Essa estratégia, principalmente dela, baixar e equivaler os preços da Game Pass, fez com que muita gente voltasse a assinar a Game Pass e, logicamente, essa campanha que ela teria encerrado da nuvem, né, meio que voltou, porque muita gente não tem o console, né, da Xbox, mas hoje em dia as TVs, né, elas têm o aplicativo ali da Xbox que você pode baixar e jogar os jogos que você tem na sua conta da Xbox. Eu vi muita gente que tem TVs aí Smart e justamente utilizam desse recurso de como a assinatura ficou mais barata da Game Pass, eles assinam o Game Pass e jogam na TV normalzinho, como se você tivesse com o seu console físico ali. Ela não precisou manter a campanha do Phil Spencer, porque ela baixando os valores já fez com que o pessoal voltasse a assinar, e quem tinha aparelhos que suportavam isso, voltaram a jogar normalmente. Não tinham por que ela manter as duas campanhas, né? É um gasto, vamos dizer assim, desnecessário, porque uma já leva a outra junto. Sim. Exato. Vê qual dá mais lucro e investe nela. Quando a gente fala de campanha, é justamente por questão de divulgação, né? Não questão que vai encerrar o serviço. E eu sou uma das pessoas que aderiu a essa modalidade de assinar o Game Pass e jogar ali, porque eu jogo pela TV, né? Pelo aplicativo da Xbox na TV. Tá sendo uma experiência muito legal poder jogar os joguinhos que você jogava no computador, jogar na TV. E agora entrando um pouquinho sobre o debate sobre a inteligência artificial, né, que foi um dos assuntos que mais gerou discussão após a chegada dela, foi o uso de inteligência artificial dentro da Xbox. Isso porque a executiva possui forte ligação com a área de IA na Microsoft e trouxe para a empresa diversos profissionais ligados a esse setor. Jonathan McKay, por exemplo, trabalhou na Meta e também participou de projetos relacionados ao ChatGPT, ao OpenAI. Apesar disso, a Sharma já declarou anteriormente que não acredita em jogos produzidos totalmente por inteligência artificial. Segundo ela, os games continuarão sendo arte feita por humanos, e a empresa não pretende inundar o mercado com conteúdos criados por inteligência artificial, né, de uma maneira mais desleixada, por exemplo. Mesmo assim, recentemente, a nova CEO afirmou que a Microsoft Game pretende reavaliar o uso dessa tecnologia dentro da empresa, que é basicamente, ela não quer que a inteligência faça sozinha, mas é interessante ter a inteligência artificial para ajudar, para ser uma ferramenta e não como um substituto. Por esse ponto de vista, hoje em dia, praticamente é indispensável não
ter a inteligência artificial como um ponto de apoio. Ela ajuda e ajuda muito. Mas é como a gente tá falando, é um apoio, não alguma coisa que tem que ser levada 100% como verdade ou deixar ela fazer 100% do trabalho. E falando nisso, uma das primeiras decisões da nova gestão foi cancelar o Xbox Game Copilot para consoles. O projeto que utilizaria IA como assistente dentro do ecossistema Xbox. Isso mostra, né, que embora a tecnologia continue sendo importante para a Microsoft, a nova liderança parece estar buscando um equilíbrio maior entre inovação tecnológica e a preservação da criatividade humana nos jogos. Eu acho que é o certo. Exato, ela cancelou essa ferramenta porque ela viu que não era necessário, né? Uma inteligência artificial ali nesses projetos. É importante ter, sim, mas como um apoio para quem já está produzindo. O desenvolvedor, a pessoa que faz a parte da animação, de tudo, ela foi formada para isso. Então, colocar uma inteligência para fazer tudo sozinho não é legal. Ainda não é um momento para isso e eu acho que nunca vai ser um momento de colocar uma IA para fazer tudo sozinha. Eu acho que tem que ter ali um meio termo. Até porque, eu não sei se vocês também possuem esse feeling, o pessoal que tá assistindo também, a gente aí tem esse feeling, mas quando a gente vê jogos, animações, até dublagens feitas 100% por IA, você sente um negócio meio estranho ainda, né? Você fala, tá faltando alguma coisa. Diferente de um desenho, jogo, que você vê que foi produzido 40% ou 60% à mão, ou que realmente foi 100% à mão, você vê que tem um charme, tem alguma coisa especial a mais ali. Você consegue sentir melhor a sensação, o sentimento, a jogabilidade. A mensagem, ela é melhor transpassada do que algo 100% por IA, que fica um negócio meio robótico. Exatamente, porque fica totalmente robótico, né? Não tem emoção, e é justamente o que a dublagem, essas questões precisam dar expressão. No entanto, quando a gente vê os caras dublando, não é só ele abrir a boca e falar. Eles têm toda uma questão ali corporal e gestual que acaba influenciando na sua tonalidade de voz, e que a IA, ela não tem. Ele não tem uma variação, a voz dele é uma questão ali constante. Então, não tem essa mudança. Agora, quando a gente pega um dublador ou outras pessoas fazendo alguma coisa, tem uma diferença gigantesca ali na qualidade. Sim, isso é verdade. E uma das coisas que ela entendeu é que a inteligência artificial, ela tá servindo como, nos jogos aí principalmente, como uma questão de melhorar, até de melhoria de gráficos. Então ela vem para aprimorar uma coisa que já é boa e melhorar, né? Não para substituir. Sim. E eu acho que ela tá sabendo integrar isso de forma muito inteligente. A gente olhando agora aqui pro futuro da Xbox, depois da gente falar tudo essas informações que a gente passou, eu vejo que o futuro da Xbox é muito promissor, com a Asha Sharma na liderança ali como CEO. Ela fez mudanças muito importantes, principalmente na questão dos valores da Game Pass, que era um ponto muito criticado desde o ano passado. E assim, pra mim, a Xbox acertou em cheio colocando ela ali. Ela mostra que ela tem competência sim pra levar isso e uma visão bem ampla, né, por trazer novos nomes, por reposicionar pessoas, por fazer mudanças que pro Phil não fosse algo necessário, ou até ele pensava, mas tinha um receio, né, uma pessoa que vê de fora e entra, ela consegue ter uma noção melhor do que ela acha que pode melhorar, e ela tá fazendo isso de uma maneira excepcional. Eu vejo que esses próximos anos aí, provavelmente a Xbox vai, se não tomar a liderança dos outros consoles, vai estar muito ali, sempre brigando pelo pódio. E o que vocês acham, Márcio, Bia? Eu acho que vai acontecer exatamente isso, porque, como a gente falou, ela tá tentando voltar à essência aí da Xbox. A gente sempre fala que a Xbox deixou de lado aí os consoles, né? Então ela realmente tá falando, a gente tem que trazer isso de volta. Principalmente ela tá falando ali dos jogos exclusivos, porque a gente tem jogos na PlayStation e a gente fala que tem uma perca de qualidade quando a gente fala dos exclusivos da Xbox. Então eu acho que é uma visão que ela tá tendo agora de melhorias aí que vão ser muito boas aí pro futuro da Xbox. E logicamente já dessas mudanças que ela teve com abaixo do valor da Game Pass, impactou numa campanha que ela já tinha encerrado e que já tá dando uma grande melhoria aí pro pessoal, né? Eles estão sentindo e voltaram a jogar na TV e em outros dispositivos que entregam a Xbox, no caso de um valor bem menor. Na minha visão,
visão, a Xbox ela tá com uma grande oportunidade com a Asha aí no comando, né? Porque ela já entrou fazendo decisões assertivas que mostraram bons resultados. Então, a longo prazo, se tudo continuar, né, demonstrando boas ações, demonstrando assim que ela tá tendo esse bom desenvolvimento, a Xbox tem chances de retornar forte no mercado de novo. Tanto que eu acredito que ela volte a lançar exclusivos que consigam competir contra a PSN. E então, assim, da minha visão, eu olho muito pro mercado, né? Eu acredito que a Xbox tá com uma grande carta na manga e uma nova esperança de poder voltar forte no mercado, se eles souberem trabalhar bem. Nós três concordamos nos mesmos pontos, né? E a gente torce para que realmente seja um ponto positivo para a Xbox e que ela melhore. É sempre bom que jogos e consoles melhorem a cada ano, porque a gente gosta de jogos no geral. Tendo uma qualidade boa, a gente com certeza vai ir atrás para jogar, vai atrás para testar, eventos vão ter mostrando. Então, quanto mais coisas novas aparecerem pro universo dos jogos, é bom para todo mundo. Eu quero saber a ideia de vocês, o que vocês acham, se vocês concordam com a gente, se vocês têm algum ponto para acrescentar, deixem aí nos comentários, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixem um like, se inscrevam no canal se você não for inscrito. Até um próximo vídeo e falou! Tchau! Falou!